Amigos do Na Área do Esporte, salve! Aqui estamos para o nosso bate-papo, para a nossa resenha em relação às coisas do desporto da nossa aldeia. E o que mais pulsa, evidentemente, é a passagem do Maringá Futebol Clube para a terceira fase da Copa do Brasil. Começou já na segunda fase e, repetindo feitos de temporadas anteriores, esta é a quinta temporada que o Maringá Futebol Clube disputa a Copa do Brasil e em nenhuma delas ficou na primeira fase, ficou na fase inicial. Nas vezes em que entrou na primeira fase, passou, não é? E agora tinha diante de si o Boa Vista de Saquarema, do Rio de Janeiro, time que disputa a primeira divisão do Campeonato Carioca, time que está disputando a Taça Rio, está nas semifinais da Taça Rio, que é o segundo escalão do Campeonato Carioca, batendo ali de frente com o Botafogo. Maringá Futebol Clube, estreando o técnico Moisés Ejart, foi ao Rio de Janeiro e trouxe de lá um resultado dramático, a bem verdade. Venceu por 3-2, uma partida que no primeiro tempo passou a impressão de que o time maringaense não teria dificuldade nenhuma, abriu 2-0 com gols de Negueba e de Kaique Cálito, e depois no segundo tempo, no início do segundo tempo, entrou desatenta, notadamente a defensiva, e acabou permitindo o empate do time da casa, mas teve personalidade e, em decorrência da perseverança, foi lá com o Ronald Camarão e fez um 3-2, um resultado justo por conta do que apresentou o time maringaense, notadamente na etapa inicial. No segundo tempo, os donos da casa equilibraram, mas na reta final o Maringá teve inclusive possibilidades, oportunidades de ampliar esse placar. Mas enfim, importante é que se classifica para a terceira fase, aguardava o resultado do confronto entre Retrô do Pernambuco e Uberlândia. Quem passar destas equipes vai encarar o Maringá Futebol Clube, e interessante, segundo já pré-determinou o sorteio da CBF, este jogo do Maringá será no estádio regional Willie Davids, contra Retrô, contra Uberlândia. O time vai jogar em casa e certamente vai ter a presença grande da torcida, como tem sido no caso do Maringá Futebol Clube, como tem sido uma constante do Maringá Futebol Clube. Mas um jogo que, como disse, era para ser fácil no primeiro momento, com o que demonstrou, com o que foi evidenciado na movimentação das duas equipes na etapa inicial. O time do Boa Vista se mostrou muito inferior ao Maringá Futebol Clube. Tanto que isto se refletiu no placar do primeiro tempo, 2-0. Depois, mandando o jogo na presença da torcida, pequena torcida, é bem verdade, mas jogando em casa, o Boa Vista esboçou uma reação, mas, para a sorte da torcida maringaense, prevaleceu a determinação do time tricolor, comandado pela primeira vez pelo Moisés Ejart, e o resultado veio, um resultado merecido, e o Maringá vai fazendo sua história. É importante essa classificação também para os cofres do clube, né? Para entrar nesta partida, para disputar esta primeira partida, o regulamento da competição já pagou R$850 mil. Esse dinheiro o Maringá já embolsou, e agora tem direito a mais 950 para passar, porque passou para a terceira fase e vai enfrentar em casa mais a renda, né, que certamente será muito boa nesta terceira fase da Copa do Brasil. De parabéns o time maringaense. Se no segundo tempo teve alguma dificuldade, mas prevaleceu a determinação do grupo, o técnico Moisés Ejart fez alterações algumas ali, e que funcionaram, a bem da verdade, porque conseguiu, se não a manutenção da diferença de 2 gols, pelo menos fez um gol a mais que o adversário e se classificou. Que bom, o Maringá Futebol Clube cumprindo a sua sina de time em ascendência, de clube em ascendência, está entre os grandes do futebol brasileiro, por que não é? Ocupa no ranking, me parece que é a posição 56, e vai se firmando, e tem como objetivo agora a participação na Série C do Campeonato Brasileiro. A partir de abril, a CBF divulgou a tabela básica, ainda sem datas específicas, mas na semana de 4, 5 e 6 de abril,
joga em casa contra a Ferroviária. São, nesta primeira fase da competição do Campeonato Brasileiro da Série C, 20 clubes, todos contra todos, os 8 melhores passam para a segunda fase. E o interessante é que o Maringá disputa, nesta Série C do Campeonato Brasileiro, uma vaga para a Copa do Brasil, para esta mesma Copa do Brasil da qual estamos falando, de 2027. Sim, porque o Maringá participou das últimas 4 edições, participou consecutivamente, mas não tem o direito adquirido de disputar o torneio em 2027, em função de que no Campeonato Paranaense não chegou entre os 8 colocados na classificação geral. O Maringá Futebol Clube é o 9º, portanto terá que buscar esta vaga na Copa do Brasil de 2027, na rentável e democrática Copa do Brasil de 2027, através da Série C do Campeonato Brasileiro, sendo campeão da competição. Pode ser? Claro que pode, é possível. Ou então a Taça FPF, que será disputada na segunda quinzena, a Taça FPF, que reúne clubes da primeira e da segunda divisão, que o Cianorte foi campeão em 2025, e o Maringá Futebol Clube pode ser também campeão e chegar e conquistar, consolidar, confirmar a sua participação na Copa do Brasil de 2027. O torcedor estava um pouco tristonho em função do desempenho abaixo da expectativa do campeonato estadual. Os pessimistas diziam até quase caiu, se bem que eu não vejo esse quase caiu, ele até que disputou o quadrangular da morte, é bem verdade, mas bateu de frente com o Galo Maringá e no placar agregado fez 7-0, então isso não é quase cair, passou, se garantiu, se manteve na elite do futebol paranaense com autoridade e com uma diferença considerável. O Campeonato Paranaense, que tem nas finais clubes do interior, pela primeira vez na história do regional, em 2 temporadas consecutivas o título será decidido por times do interior, o Londrina e o Operário. O Operário, o primeiro jogo em Ponta Grossa no final de semana, o segundo em Londrina, por conta de que o Londrina tem a melhor campanha. Esse campeonato atípico, com um regulamento diferente, não é? Diferentemente de temporadas anteriores. Neste 2026, o campeonato foi dividido em 2 grupos e isso custou, no caso do Maringá Futebol Clube, um pouco de desatenção e a não classificação para a segunda fase. O Atlético Paranaense, que colocou na maior parte do tempo, inclusive no jogo de semifinais, o seu time de aspirantes, o seu time de suplentes, o seu time alternativo, pagou caro por isso, em decorrência de que o Londrina empatou 2-2 em casa e depois foi na Arena da Baixada e trouxe de lá o resultado por 1-0 e, em função disso, está na final contra o Operário, que também passou pelo Curitiba. Não é? 2-2 no primeiro jogo, 2-2 no segundo jogo, aqui essa semifinal um pouco mais dramática, e o Fantasma se garantiu nas penalidades. O Fantasma vai pelo segundo ano consecutivo em busca do título do Campeonato Paranaense, já que em 2025 venceu na final o Maringá Futebol Clube. Maringá Futebol Clube e Operário o ano passado e Operário de Ponta Grossa e Londrina nesta temporada são os times do interior reagindo. O Paraná tem 2 times na Série A do Campeonato Brasileiro, que são o Curitiba e o Atlético, a dupla Atletiba disputando a Série A, e ainda assim o Paraná tem 2 times do interior na final da competição. 2 times da Série B, que são exatamente o Londrina, que ascendeu nesta temporada, e o Operário, que já estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para que o ano que vem o Maringá também esteja na Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso vai ter naturalmente que se classificar. Eu disse que para chegar à condição de vaga na Copa do Brasil precisa ser campeão do Campeonato Brasileiro da Série C, mas para conquistar o acesso para a Série B não precisa, basta ficar entre os 4 primeiros colocados, que estará na segunda divisão nacional em 2026. Mas enfim, para comemorar a torcida do Maringá Futebol Clube, classificado, expectativa agora para o agendamento das partidas, da próxima partida, que será no Estádio Regional Uri Davids.
Mas o torcedor do Tricolor tem motivos para estar contente, para estar satisfeito com o desempenho da sua equipe, que venceu o bravo Boa Vista, superou o Boa Vista fora de casa, levou para os seus cofres, além dos 850 mil, que já tinha mais 950 mil, isso vai dando um oxigênio, vai dando uma tranquilidade para a diretoria, no sentido, talvez até, de adquirir reforços para esta terceira divisão do Campeonato Paraense. Isso, gratidão pela sua atenção ao nosso Na Área do Esporte, um abraço fraternal e forte para quem é do Sul, para quem é do Norte, axé e boa sorte.